caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. Tudo bem, pessoal? Acho que como vocês estão sérios. Boa noite. Eu nunca tive um assistente de palco. Primeira vez. Brincadeira, sabe? Sabe, meu irmão, meu amigo, falou muito bem com relação à campanha do Quilo. E acho que um dos trabalhos mais espetaculares de que eu pude participar seu Elias Sobreira. Eu tive a honra de conhecer ele no Recife através do meu amigo Assis, hoje atual presidente do Centro Espírita Apolo em Bezerros, e foram os olhos mais belos que eu vi na minha vida. Olhos de jabuticaba, já viram? Prendem você. Não tem quando você vê a fruta. Eu me sentei aos pés dele. E vocês conhecem a história do seu Elias Sobreira, da campanha do Quilo? Começou como militar no Rio de Janeiro e levou a campanha do Quilo para boa parte do Brasil. Inclusive, começou no Recife. E é uma das coisas mais lindas no mundo. Eu me sentei do lado dele e eu só conseguia ficar olhando para ele. Eles, você tem muito o que aprender, viu? Eu digo, como é que o senhor sabe disso? Todos nós temos o que aprender, o que desenvolver e o que aprender com as lições que a vida nos traz. Espero sinceramente que todos nós tenhamos essa presença, e nós temos nossos anjos da guarda, nossos espíritos amigos. Eu tive essa honra muito grande de conhecer o senhor Elias Sobreira, e eu falo nisso por conta do aniversário do Joana Dark em Gravatá, quinta-feira, 59 anos, e um dos palestrantes falou a respeito dele e me tocou quando também falou aqui a respeito da campanha do Quilo. Nós trabalhamos por nós, mas ao mesmo tempo o que nós fazemos é em nome de Jesus. Não é apenas a doação, não é apenas a palavra, é a emoção e o sentimento. O que eu carrego agora quando eu voltar para casa, quando sair daqui? Quando cada um de vocês chegar em casa, o que é que vocês vão levar de energia? Vai ser uma cobrança? Vai ser uma energia boa? Vai ser eu te amo, eu gosto de você? Como vai ser a conversa? Quando a gente chegar em casa agora e a gente deitar e for dormir, com quem a gente vai conversar? Quem a gente vai se encontrar? Claro, com Deus Nosso Senhor. Mas todo mundo aqui sabe que nem sempre é dessa forma, não é? Às vezes a gente dá uma carreira para outras coisas. Quer dizer, vocês não, aqui de Camusim, né? É só Beto pro lado de lá. Mas boa noite, mais uma vez. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Nosso tema de hoje... Ficou todo mundo muito sério. Tranquilo? Nosso tema de hoje, o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sãos não precisam de médicos. Ou os sãos não têm necessidade de médico. Está no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire no Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, leiam, é espetacular. Não tem como a gente falar tudo nesse momento. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, gosto sempre de lembrar que ele era francês antes de ser espírita.
e tratava muito sobre a questão da educação, ele se preocupava muito em aliar os termos dos evangelhos com o que a doutrina espírita trazia e o que era importante para a vida da gente, como espíritas ou católicos ou evangélicos ou como ateus. Nós sentimos alguma coisa na existência e na vida. É inevitável não perceber que a vida é pulsante em nós, mas essa vida que nos questiona e que nos traz tantas possibilidades, ela também traz os questionamentos e as perguntas que nem sempre a gente quer fazer. Vivendo no mundo que temos hoje, segundo a ONU, nós temos algumas questões com relação, são 3 questões e até o Divaldo Pereira Franco fala em uma de suas palestras, ele que é orador espírita baiano, ele diz, a primeira é a questão econômica. Alguém aqui deve? Ah, tá. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, se você deve, já é um problema. Ou uma solução. Você tem uma vida social? Vocês têm amigos? Dizem que é muito bom ter amigos e amigas. Não é? Alguém aqui tem alguma doença? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguém tem alguma doença? Não precisa dizer a doença, é só levantar a mão. Uma pessoa, 2. A doença é física ou espiritual? 2. As 2. Adorei. As 2. Física ou espiritual? A segunda, espiritual. Então percebam, nós estamos numa condição, encarnados, em que a possibilidade você muda a sua existência. Como? É muito fácil vir aqui, ou ir na igreja católica, ou evangélica, ou seja lá qual for a religião, aqui tomar um passe no final da palestra. Mas o passe não é seu. Não é a pessoa que está ali aplicando a energia, ou não? O que você absorve daquela energia? Lembrem quando Jesus, segundo os evangelistas, tua fé te curou. Tem gente que está ali, está me rezando, não estou sentindo nada. É para sentir alguma coisa? É você que busca, tua fé te curou. Então, você está pegando emprestado uma energia de alguém, ou do universo, ou da vida de Deus, de Jesus. Mas você está fazendo o que com essa energia? Se você volta e passa a semana todinha fazendo as mesmas coisas, você vai voltar domingo que vem, tomar o passe de novo e voltar aos mesmos problemas. A mudança. Lembrem, quando Jesus, Maria Madalena, conheceu Jesus, mudou a situação. Paulo de Tarso, que era Saulo, quando Jesus aparece no caminho de Damasco. O que queres que eu faça? Muda o rumo. Quem está disposto a mudar o rumo? A capacidade. Por isso, nesse trecho, especialmente no capítulo 24, os sãos não têm necessidade de médico. Nada contra os médicos, tá? Tem algum médico aqui? Meu amigo Bruno Danda e outros amigos extraordinários são médicos. Jesus não está se referindo ao tratamento. Ele está se referindo se eu quero o tratamento. A gente quer. Eita pergunta. É difícil mesmo. Jesus
Estando à mesa na casa deste homem, Mateus, que era Levi, cobrador de impostos, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Pessoal, essa pergunta é extremamente interessante. Porque parece que a gente é intocável quando a gente assume uma religião. Tu não tá andando no meio do povo, não. Tu não tem que comprar coentro na feira, não. Aqui eu conheço a feira de Camusim. A feira de Gravatá, de Bezerra, de Bonito. Tu não tem que comprar uma laranja diferente. Tu não tem que escolher, não. Então eu sou intocável, é? Por quê? Ele está com essas pessoas de má fama. Perguntaram logo a quem? A resposta: mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E quem de nós, eu comecei a perguntar no início, não tem nenhuma questão ou física ou espiritual? Não tem nenhuma dificuldade. Não tem nenhum problema. Vocês se dão bem com as pessoas da casa de vocês 100%? Vocês se dão bem com as pessoas do trabalho de vocês 100%? Vocês amam todo mundo? Esse povo de Camusim é mais evoluído. Tem certeza? A gente não tem dificuldade, às vezes, no tratamento, no relacionamento, nas posições que a gente toma. Quem de nós, num relacionamento, num casamento, dá um passo atrás? Eu estou errado. Minha esposa acertou. Quem de nós? Quem de nós, a esposa, dá um passo atrás? Meu amor, me desculpe, eu estou errado. Difícil acertar, né? Difícil assumir. Por isso, os sãos, os saudáveis, não têm necessidade de médico. Nós temos necessidade de médicos. E Jesus se coloca como um médico de almas. O Senhor da vida, o Senhor desse planeta, a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o espírito mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir de guia e modelo? Jesus. Então há alguma coisa neste espírito, nesta criatura, neste nome, uma força que nos desloca do lugar comum. Por que eu abriria mão de ser eu mesmo para servi-lo? Por que eu abriria mão de revidar em nome dele e perdoar? Há algo nesta criatura, neste espírito e neste planeta que nos leva ao amor, mas nem todo mundo deseja o remédio que ele propõe, o sacrifício de si mesmo. Quem quiser me seguir, que negue a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Vejam que ele nunca disse entrega a cruz ao outro, mas geralmente na nossa sociedade, eu não quero mais nada disso não. Geralmente a gente prefere, não aqui em Camusim, mas geralmente a gente prefere entregar a cruz aos outros. E eu que me importa, contanto que eu siga. Qual o sacrifício que nós fazemos em prol da humanidade? Quando foi que nós nos sacrificamos? Aí Allan Kardec, a que eu me referi no início. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados,
pois são eles os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver. Lembra o que a gente conversava ali? Às vezes na encarnação você volta, ou na reencarnação, em certas condições, mas não tem sempre alguém ali ajudando. Eita, eu fiquei bem misterioso agora, né? Mas você compreendeu o que eu quis dizer? Porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda luz e não ter necessidade de nada. A humildade é a capacidade de você reconhecer tanto suas possibilidades, porque quando eu reencarno eu tenho qualidades, independente de minha posição, independente do meu sexo, independente da buzina que está aí atrás. Graças a Deus resolveram. Independente de qualquer coisa, eu tenho necessidades, eu tenho qualidades, mas eu também tenho ainda, trago na encarnação ou na reencarnação, alguns defeitos para corrigir. Como é que eu vou corrigir se não houverem possibilidades para tal, se não houverem provas, se não houverem dificuldades? Não é à toa que no livro psicografado por Chico Xavier, que dá um nome a essa casa espetacular, Psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida, ele vai dizer: Deus não castiga ninguém, ele dá as possibilidades a cada um, a necessidade de cada espírito. Mas eu já identifiquei minha necessidade. Quando a mulher hemorroíça, com hemorragia terrível, vai procurar Jesus, segundo o evangelista Lucas, e toca a barra do manto dele, ela é a única que o toca. Quem de nós toca a Jesus? O meu desejo é tão real que vai abalar o céu. A mãe que perde um filho, ou um pai que perde uma filha, ou etc. E vê aquela dor de tal forma que toca todo mundo ao redor. A dor é tão grande que abala os céus. A gente precisa passar por isso. A gente precisa estar doente para procurar Jesus. Me digam, sinceramente. É isso que Kardec está dizendo. Principalmente aos pobres e aos deserdados. Ou seja, a gente vem, de certa forma, muitas vezes reencarnado, pobre e deserdado, não é de dinheiro ou de família, mas espiritualmente. Porque necessita construir uma forma de pensar diferente para nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoal, está tranquilo até aqui? Vocês estão, mais uma vez eu pergunto, muito sérios. E sérios. Está tranquilo? Prestando atenção. Podemos ir mais à frente? Até aqui, está tudo bem? Ficou claro? Jesus está sempre aqui conosco. Agora, se eu estou tocando e recebendo a energia dele, é outra história. Ficou claro isso? Eita, né? É o tempo que eu fui candidato. Me perdoe. Estas palavras causam admiração, como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao Espiritismo. A doutrina espírita. Por que se aplicam, diz Allan Kardec, perfeitamente ao Espiritismo? Pensem comigo. A mediunidade está neste caso. Parece estranho que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Então a mediunidade não é uma coisa apenas do Espiritismo? Até porque o termo foi criado por Allan Kardec em meados do século XIX. Médium, meio. Não existia antes. O que existia a gente encontra no Antigo Testamento. Pitonisas, profetas, pessoas que se comunicavam com o mundo espiritual. Moisés, Abraão, vá juntando gente aí, Elias, Ezequiel e etc.
Mas foi Allan Kardec que colocou o termo da forma mais precisa. Um meio, uma pessoa entre um mundo e o outro. E muitas vezes nós, independente se a mediunidade é sentida de forma muito ampla, ostensiva, ou se é apenas uma intuição. Tem gente que diz, eu sou uma pedra. Sim, meu filho, mas as pedras também rolam, não é? Se vier uma chuva muito grande, vai levar a pedra. Ou não? Dizia a música que eu não lembro mais do tempo da gente. Só. Todos nós somos médiuns. No livro dos médiuns, Joana d'Arc, Espírito, vai deixar isso muito claro. Na medida em que eu posso me comunicar com o meu anjo da guarda. Agora, nem todos somos ostensivos de sentir de forma muito precisa. Eu posso sentir, por exemplo, uma ameaça. Vocês já foram assaltados ou assaltados? Ave Maria, como assim tá assim? Não foi aqui não. Pô, vamos mudar pra cá. A última vez que eu fui assaltado foi em João Pessoa. Meu Deus do céu, não podia nem dizer o nome da rua, nem da cidade. Eu errei a rua, era noite, eu fui no bar do Cuscuz, chamar um amigo, que por coincidência é daqui de Camusim. E quando eu voltei, eu errei a rua andando. Olhei para trás, vi um rapaz numa moto. Vocês já sentiram, já tiveram essa sensação de tô ameaçado ou ameaçada? Vou ser assaltado. Aí eu tive uma ideia brilhante. Corri. Correr mais que uma moto. Como pode? Dei uma carreira. Achando que a casa, como eu errei a rua, achei que a casa estava próxima, entendeu? Eu digo, eu pulo o muro no meu juízo. Eu pulo o muro, tô salvo. Eu dei uma carreira, levei uma queda. Bati a cabeça. Rasguei a calça. E ele olhou para mim com um revólver 38, canela seca. Esse cabra safado. Eu podia lhe matar. Vocês sabem o que eu disse a ele? Alguém pode dizer? Não saía nada com a língua enxou do medo tão grande. Vocês já tiveram um medo tão grande que não saía fala nenhuma. Eu não sabia se dizia sim ou não. Ele disse a carteira e o celular. Aí eu tava com o dinheiro do aluguel da casa, que era R$1.000 no bolso esquerdo. Eu esqueci de tudo. Às vezes, certas necessidades, a gente esquece de tudo quando você está entre a vida e a morte. Ele disse a carteira e o celular. Eu entreguei o celular. Ele disse, eu podia lhe matar. Parti para casa. Tava o pessoal, meus amigos. Dá uma garapa a ele, eu tava todo cortado, ensanguentado. E ele não fez nada, não atirou nada. Tanto que eu tô falando aqui agora, né? Eu te dei uma garapa aí. Por que tu tá falando assim? Porque o medo foi muito grande e eu não sei mal o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, Jesus é o nosso norte, é a nossa bússola, é a nossa resposta. Naquele momento, eu só pensava nele. Lembrei minhas filhas. Como você lembrou, lembra que eu perguntei no início? Seus filhos. Na hora da agonia, quem são nossos amores? O que move a minha vida? O que me movimenta? É isso que Kardec está dizendo. Cabe perfeitamente no Espiritismo. Porque a gente pensa que a mediunidade é uma coisa dada a pessoas especiais e não é.
Voltando novamente a Chico Xavier, Emmanuel vai dizer: 99,9% dos médios estão resgatando dívidas do passado. Não são melhores nem maiores do que ninguém. São apenas pessoas que têm uma percepção diferente, que entendem, que compreendem respostas, ideias, percepções do mundo espiritual. Mas não são melhores nem maiores. Os sãos não têm necessidade de médico. O médium é o mais necessitado. Ficou clara a possibilidade para vocês? E aí ele continua. Digamos, primeiramente, que a mediunidade faz parte da condição orgânica. Beto, Leandro, sabe? Alguém chega aqui no centro espírita. Eu quero me livrar disso. Eu não durmo direito, o obsessor está no meu ouvido. Ele diz para eu fazer isso, fazer aquilo. Ele está sempre ao meu redor. Eu não tenho sossego. Ele está sempre dizendo: se mate. Faça o mal a uma pessoa. Essa pessoa está lhe traindo. Veja, está lhe traindo. E percebam que a conversa é sempre no escuro, já perceberam? Todas as vezes que a gente fala de luz, de beleza, de vida e de Jesus, é sempre na claridade. Independente de ser noite ou dia. Mas quando a gente está pensando em uma coisa que vai fazer errado com outra pessoa, com a gente mesmo, é sempre na calada da noite. Tem uma música do Barão Vermelho, na calada da noite. Na calada da noite. Ninguém pode ver, ninguém me viu. Por quê? Essa é a ideia. Estas palavras causam, digamos primeiramente, que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Eu chego no centro espírita, como eu dizia antes, eu quero me livrar disso. Não se livre, é orgânico. Você já nasceu com a capacidade. Não tem como tirar. Você pode ou ser suspenso, segundo o livro dos médios que eu trouxe aqui, a mediunidade suspensa. Só, Beto está fazendo tanta bobagem que afastem os espíritos. Lembrem, mediunidade sem espírito não é mediunidade. Pode ser animismo, a própria alma. A própria capacidade do espírito. Afasta os espíritos. Aí só se a pessoa quiser fingir. Perceberam? Nesse sentido. A mediunidade está neste caso. Parece estranho que ela seja concedida, como eu disse antes, a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Pensem, pessoal, se a gente desencarnasse agora, eu, Beto, ou qualquer um de nós, amanhã fosse... Ave Maria, isso é um enterro, né? Mas vai acontecer. Tem alguém com pressa aqui? Não. Eu chego no mundo espiritual. Só, você vai voltar. Vocês voltariam para Camusim? Eita. Não, não. Vocês voltariam para o Brasil? Vocês reveriam os passos que deram? Como seria? Então, para muitos espíritos, a necessidade de escolher uma prova é a mediunidade. Não, tá, tudo bem, eu cometi muitos erros. Eu quero voltar de certa forma. Não, meu filho, basta você voltar médium e trabalhar numa casa espírita e receber os espíritos necessitados e chorar dia e noite e sentir coisas que você nunca sentiu, porque a sensação não é sua, é dos outros. Você vai ranger os dentes, mas faça com amor. Não perturbe muita gente, não. Estude e tente se equilibrar. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna os que deles abusam. A punição não é de Deus, a gente sabe disso. Deus é Pai, é bondade, é misericórdia. Pai, inclusive, é o termo que Jesus utiliza.
Pai nosso que estás nos céus. O reino dos céus está dentro de vós. A punição a que Kardec se utiliza aqui é que o que você fizer, você vai recolher depois, de alguma forma. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Paulo de Tarso. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então, muitas vezes, desencarnado, o espírito olha e diz: eita, deixa eu ir médium mesmo, porque se eu fosse de outra forma ia ser pior. Perceberam? Então, a dedicação, a bondade e a misericórdia estão sempre em nossos caminhos. Os sãos não têm necessidade de médico. Mais adiante, se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? A gente entraria numa casa espírita? Eu conheço e conheci, eu comecei falando do senhor Elias Sobreira no início. Então, eu só ia procurar o senhor Elias Sobreira. Divaldo Franco, Chico Xavier, Jesus Cristo. Como ficaria o restante? Eu que sou indigno e estou falando aqui com vocês nessa noite. Jesus permite que eu converse com vocês. Entenderam? Ninguém que está aqui à frente é maior do que ninguém. Pelo contrário, é mais necessitado ou necessitado. Muita gente que desencarnou, muitas reuniões, especialmente no Apolo. Seu Jarbas era o doutrinador. Oi, meu filho, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero minhas coisas. Sim, meu irmão, mas Jesus é a luz da vida da gente. Pense em Jesus, eu não sei quem é Jesus. Eu estou vendo o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Sim, meu irmão, eu tenho meus erros. Mas isso não impede que a gente possa se ajudar. Quando tem um acidente de carro, moto, seja lá o que for, a gente não pede ajuda a alguém. Quando a gente precisa de uma ajuda da justiça, na educação, onde for. Quando a gente está com fome, se é filho ou filha, pai, mãe, estou com fome. A gente não sabe pedir. Entenderam agora? Nós somos necessitados, mas nós, além da necessidade, podemos já estar ajudando alguém. Quando o sábio falou no início da campanha do quilo, imagine a possibilidade que você tem de sair em um bairro da cidade de Camusim, falar em nome de Jesus e pedir ajuda para pessoas que você nunca viu. Um farnel, uma feira. Já pensou em se sacrificar um domingo de manhã em prol de pessoas que você nunca viu ou não conhece? Lembrem de Jesus. Quando você vestiu um desses pequeninos, quando você visitou no hospital, no presídio, quando você alimentou, foi a mim que o fizestes. Mas por que é tão difícil para a gente? A gente precisa de mediunidade. A gente precisa que o Espírito sopre no ouvido da gente. Tá errado. A gente precisa que venha uma mensagem. Eita, numa campanha do Quilo em Bezerros, entreguei a mensagem. Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. Aliás, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. A vida é a luz em que você ilumina você e o próximo. Tava uma briga dentro da casa e eu. Campanha do Quilo em nome de Jesus. Você é o quê? Eu disse, não, eu sou. Aí eu tive vergonha de dizer que eu era do Centro Espírita. Me perdoe. Eu sou da igreja. Porque era uma briga tão grande lá dentro. Marido dando na mulher, a mulher no marido, menino correndo, cachorro. Eu sou da igreja. Quer apanhar? Não, senhor.
Eu só vim deixar a mensagem. Nós enfrentamos situações difíceis na existência. Agora, esse mesmo senhor foi para o Santo Espírito Apolo um tempo depois. Só olha, aquela mensagem acalmou meu coração, eu nunca tinha lido aquilo. Foi diferente. E eu digo, sim senhor, porque eu estava comigo. Quando ele chegou, eu digo, ele vai dar em mim agora. Perceberam? A nossa existência é uma existência de desafios. Por isso, os sãos não precisam de médico. Se a gente está aqui encarnado, a gente necessita de lutar, trabalhar, viver e fazer o melhor que a gente puder. Às vezes, nem sempre vai dar certo. Às vezes, vamos encontrar desafios. Mas não significa que a gente não consiga. Por isso que eu perguntei, vocês querem desencarnar agora? Como seria? Como seria a sensação? A gente teria cumprido tudo que a gente se propôs antes de reencarnar? A gente teria medo de olhar nos olhos de alguma pessoa que a gente encontrasse depois da encarnação? Da desencarnação, aliás. Lembre, eu estava lendo o livro No Quartel em 1998. Em 97 eu me tornei, escolhi o Espiritismo, estudei bastante. O livro do irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier, voltei. Fardadinho, bem bonitinho, quer dizer, né? Fardado todo mundo é bonitinho, né? Antes de falar ou de sorrir. Fica todo mundo feio. Brincadeira, eu tava fardadinho. O coronel chegou, eu era soldado raso. Eu li que quando Frederico Figner, que é o irmão Jacó, chegou no mundo espiritual, todo mundo estava sendo recebido pelos amigos e amigas e familiares. Está lá em O Livro dos Espíritos. Quem nos recebe após o desencarne? Depende. Você vai ter medo de olhar nos olhos de alguém? Por isso que o mundo espiritual é chamado mundo da verdade. A gente não tem mais como voltar para o corpo feito num pesadelo. Tá dormindo, ai meu Deus, foi um pesadelo. E se não for pesadelo e aquele for real? Como você vai lidar com aquilo? Então ele chega e os amigos estão na última rua da colônia espiritual. E ele vai, todo mundo, aquela alegria, eu lendo, e aquela necessidade, aquele... Meus amigos estão aqui, vem, abraço. Aí eu comecei a chorar, fardadinho. Bombeiro. Tá vendo que ninguém tá abandonado? Aí passa o comandante. Que é isso, meu filho? Trataram o senhor mal. Eu disse, não, senhor, é um livro. Ele disse, que livro é esse? Eu disse, esse livro. Se eu quero emprestados, é porque você está chorando com tanta emoção que... Então, nós podemos influenciar fazendo o bem. Se numa simples leitura de um livro, uma pessoa se tocou por uma emoção que eu tive, imagine se você estiver trabalhando em nome de Jesus. Do que você não é capaz? Com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso, com uma palavra, com uma presença. É verdade? Que bom. E aí continua Kardec. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas o que a gente citou no início, a mediunidade é, portanto, dada a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, para que não seja exclusivo. Ah, padre fulano faz uma pregação. Eu só gosto desse padre, porque ele sabe falar uma coisa que eu entendo. O pastor, a pastora, aquele menino, rapaz, como é o nome dele? Sávio de Camusim. Quando ele fala, alguma coisa me toca, não sei, é diferente. Se fosse dado exclusivamente a uma única religião, quem seria Deus na imagem da gente? Porque os muçulmanos dizem uma coisa, os budistas dizem uma coisa, os católicos dizem uma coisa, os espíritas dizem uma coisa,
os evangélicos dizem uma coisa. Quem é Deus pra gente? Eu o sinto realmente como meu Pai, como Jesus me ensinou no Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Quem é esse Deus? Para mim é apenas um nome. Ou eu só lembro dele quando eu bato o carro, ou viro o carro, ou tenho medo, ou alguém da minha família está aperreado ou aperreado. Ou quando o problema bate à minha porta, aí eu lembro dele. É Deus só dos problemas? Um amigo meu vinha dirigindo de Petrolina para Salgueiro e virou o carro. Ele ia fazer uma coisa errada. E não há aqui nenhum julgamento. Mas ele disse, Beto, quando eu virei o carro, minha vida todinha passou na minha frente. A gente precisa virar o carro da existência para voltar para Deus. Eu preciso de acosto, de aperto. E eu sou aquela, não é a porca? Tem que apertar bem muito para ficar seguro. Enquanto que eu tenho a possibilidade, como hoje à noite, de buscar Jesus em meu íntimo, aqui nessa casa. Como Emmanuel disse, relembrando o livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, o mundo é um hospital e uma escola. E sinceramente, pessoal, me digam, é mais hospital ou escola? Hã? E a gente tá onde? No hospital ou na escola? Eita, eu não vou responder não. Me perdoe. Hã? Alguém respondeu? Mas vocês também. Pessoal, os dois. Tem dias que a gente tá no hospital, que precisa de ajuda, que tem aperreio, que tem dificuldade e precisa de ajuda. Precisa do médico. Os sãos não têm necessidade de médico. Se eu não estou são, eu preciso de ajuda. Seja física ou espiritual. Mas, às vezes a gente está numa escola, a vida está correndo bem, eu estou aprendendo. Mas aí a grande questão de estar na escola, como no hospital, é: eu estou usando o medicamento conforme o médico passou. Eu estou na escola, eu estou usando os ensinamentos que a professora e o professor estão passando. Ou eu estou só de passagem de novo aqui nessa existência. Estou fazendo de conta que o mundo está passando. Ah, domingo sai, amanhã tem aula, amanhã tem um trabalho. Semana Santa. Semana Santa, meu Deus do céu, eu não posso fazer nada errado na Semana Santa. E o resto do ano? Jesus de Nazaré. Todo dia é dia de se aperfeiçoar. As datas são datas de lembrança para a gente refletir, eu até entendo, é lógico. Mas, será que ele está no meu coração o ano todo? Ou só em determinados momentos? Por isso a mediunidade, como outros dons, foram dados a todas as pessoas nesse mundo de Deus. Para que todo mundo tenha a bênção da chuva, do sol. Quando chove, só chove aqui em Camusim, em Bezerro não. Sobre os justos e injustos. Sobre bons e maus. Perfeitos e imperfeitos. Para que todo mundo tenha a possibilidade de se corrigir na medida de suas forças e de sua vontade. Meu filho, ali está certo. Tá chegando, né? Vamos concluir, tá? Já está todo mundo dormindo. Ele conclui o texto, Allan Kardec. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. Lembrem o que eu disse, na maioria das vezes. Se aqui é uma escola ou um hospital, a maioria das pessoas que morrem não morrem muito bem. Já foram na sala do hospital, num socorro, ou aqui, ou em Bezerros, ou em Caruaru, no regional. A maioria do pessoal ou está doente ou necessita.
quando desencarnam, levam também as suas necessidades. Então a maioria que se aproxima da gente também está com uma certa dificuldade. Então, poucas vezes nós temos o amparo e a inspiração dos anjos da guarda e dos espíritos superiores. E eu digo poucas vezes, não é porque eles não estão junto da gente, é porque poucas vezes a gente para conversar com eles. Para ouvi-los. Quais são os conselhos que meu pai e minha mãe me deram? Que eu lembro. Então a pessoa pode estar do seu lado, mas você às vezes não escuta. Entenderam agora? É isso que ele está dizendo. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente. Eita, eu desencarnei, Leandro é médium, eu chego perto dele, eu quero falar, Leandro, eu quero falar. Aí ele dá a comunicação. Não é o bom médium, não é o que se comunica facilmente. Vamos ver qual é o bom médium, segundo Allan Kardec e a doutrina espírita. O bom médium não é, portanto, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Então, é a pessoa que busca o caminho do bem. Se você busca o caminho do bem e procura fazer o bem em nome de Jesus, obviamente que os espíritos que estão ao seu redor serão espíritos interessados naquilo. Se você está na campanha do quilo, batendo de porta em porta, pedindo em nome de Jesus para pessoas que têm necessidade, quais são os espíritos que estão ali? Mas se você está na rua dando murro no povo, andando numa moto feito um louco, ou um carro, ou batendo, ou fazendo loucuras, ou em casa sendo péssimo com as pessoas que lhe cercam, quem está ao seu redor? Meu pessoal, pensem nisso. Os espíritos que lhe cercam, eles são atraídos pelo que você é. Mude a faixa do rádio, feita a gente muda, né? O dial. Para escutar outras coisas. Vejam a casa aqui cheia de espíritos, encarnados e desencarnados. Mas os encarnados, 9 pessoas. O restante, para ouvir isso, estão aonde? Qual o interesse dessas pessoas? Quer dizer, eu tenho que vir na casa espírita porque eu estou passando por aperreio? Que ótimo, eu estou passando por aperreio, eu preciso de ajuda. E vai encontrar ajuda, porque Deus é bom em todo lugar. Aqui, na igreja católica, na igreja evangélica. Mas aí o desejo vai ser seu. A tua fé te curou, disse Jesus. A mulher hemorroíça, lembra? Que toca a barra do manto dele. E fica curada instantaneamente. Alguém me tocou. E Pedro, que eu acho ele muito parecido com a gente, pelo menos comigo. Hoje está todo mundo tocando o Senhor. Tinha mais de 5.000 pessoas. Não. Você entendeu errado. Alguém tirou uma força de mim. Quem de nós está a tirar uma força de Jesus? Pela sua fé e o seu desejo. Todo mundo cerca Jesus. Todas as igrejas e templos falam de Jesus. Eu estarei entre vós. Se um ou mais estiverem presentes em meu nome, eu estarei entre vós. Não é a quantidade. É o desejo da criatura de se curar. Eu espero sinceramente que o remédio nessa noite nos sirva a todos. Porque a palavra de Deus é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare sempre. Muito obrigado pela atenção. Passei muito tempo. É bom que aqui eu estou em casa, eu pergunto diretamente. Eu fui falar no Recife. Eu comecei a falar. Aí a moça disse: não pare não. Aí eu passei 1h30, eu digo: meu Deus. E o relógio quebrado. Aí eu olhava, eu digo: ele não sai do canto não. Eu digo: eu acho que o relógio está obsediado. Porque tem alguém... Não pare não, não pare não. E eu, tome fala. Quando deu 2 horas de fala, eu não aguentava mais, o povo não aguentava mais. Meu filho, não pare não, que o relógio está parado. Eu disse: pois...
Deviam ter me avisado. Vamos à prece, pessoal. Desculpa a brincadeira. Mestre amado Jesus, em teu amor infinito, em tua bondade e misericórdia, olhai por nós, Senhor. Somos teus servidores e servidoras nesse instante e em todo momento de nossa existência. Algumas vezes podemos falhar, tropeçar, nos enganar, mas apesar de tudo isso, nós voltamos para o Senhor, porque o Senhor é a vida, é a luz, é a bondade em nosso caminho. Não nos deixe, não nos desampare, Senhor. Que sua mão esteja sempre conosco, que me guie, que nos ilumine, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, Mestre amado Jesus. Como o Senhor que trouxe Lázaro à existência, que curou os leprosos, os paralíticos, que falou imensamente sobre o reino dos céus e o Pai que está em nosso coração. Fique conosco, permaneça conosco, Senhor. Bendito seja o seu nome hoje e sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente.